Já estamos ao vivo, sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Esperar o pessoal conectar. Hoje a nossa live vai falar da audição ao longo da vida. Deixa eu dar uma olhadinha e esperar o pessoal começar a conectar. Fernanda já está aqui, pessoal da Comunicar também. Que bacana! A clínica da Vanessa, boa tarde. Sejam bem-vindos, pessoal. Vou esperar o pessoal ir se conectando. Pessoal da Amplos, tudo bem, Lu? Como vocês estão? Hoje é um dia super importante dentro da comunidade auditiva, dos profissionais da saúde, porque a gente está na véspera de comemorar, né, o Dia Mundial da Audição. Amanhã, dia 3 de março, é comemorado pela Organização Mundial da Saúde, ao redor do mundo todo, o Dia Mundial da Audição. E tem alguns pontos super relevantes, principalmente nós, profissionais da audição, fonoaudiólogos, que atuamos diretamente com os pacientes com perda auditiva, né? O quão impactante isso é dentro do nosso meio e como a gente consegue intervir de diferentes formas. Para isso eu vou trazer um convidado super especial, lá do Mato Grosso, fonoaudiólogo, colega de equipe, parceiro nosso aqui da Stark, para compartilhar as experiências no atendimento à população e como isso se modifica de acordo com a faixa etária, né, ao longo da vida. Deixa eu só dar uma olhadinha, ótimo, vamos ver. Deixa eu ver quem está aqui. Pessoal, vão convidando os fonoaudiólogos, o pessoal que trabalha em clínica de aparelho auditivo, com diagnóstico audiológico. Super rico sempre a gente poder trocar informações, trocar experiências aqui nas lives, né? Aline, tudo bem? Deixa eu ver. Nossa, tem uma Natasha com a mesma grafia do meu nome. Tão difícil encontrar. Felipe, sejam bem-vindos. Bom, então a ideia é essa, a gente falar um pouquinho sobre a experiência profissional, como que a gente consegue ter diferentes abordagens com o paciente que nos procura, principalmente nos centros auditivos, né? E como isso se caracteriza numa população mais jovem, na população infantil ou no nosso maior público, que muitas vezes é o adulto e o idoso, tá bem? Tudo bem, Pri? Boa tarde, pessoal da Novitá tá aqui também. Pessoal de Piracicaba. Patrick, que bacana. Vamos participando sim, convidar o pessoal. E aí, para enriquecer nossa conversa, nosso bate-papo, eu vou chamar o Jonathan. Ele é fonoaudiólogo. Falar dele um pouquinho para vocês. Até deixei uma colinha aqui, ó, um resumo. Ele atua há mais de 10 anos na fonoaudiologia, dentro da audiologia, mais especificamente na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eles têm a Comunicar Aparelhos Auditivos desde 2016. Jonathan é fonoaudiólogo, audiologista e atua com próteses auditivas, com os aparelhos auditivos da Starkey, e vou chamá-lo para poder conversar aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Camila, boa tarde, seja bem-vinda. Miriam, tudo bem? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Comunicar aparelhos auditivos. Boa tarde. Pessoal de também. Ó, de primeira, tudo bom? Oi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Natasha. Boa tarde, Jonathan. Deu Obrigado tudo certo? pelo convite. Imagina, a gente te agradece. Uma presença masculina nesse mundo nosso
tantas mulheres, né? Pois é, né? Sempre Hoje a bacana. maioria é mulher, né? Graças a Deus. Ah, bom, Jonathan, eu estava falando para o pessoal aqui da sua formação, da sua experiência e o quão enriquecedor vai ser para a gente durante essa live trocar algumas experiências, trazer para a gente a visão de vocês, a atuação de vocês na região do Mato Grosso, como que se aplica e como que acontece com os pacientes nas diferentes faixas etárias, né? Uhum. Para a gente começar, vou criar um gancho com o Dia Mundial da Saúde, é amanhã, né? E até tem uma curiosidade que eu acho super interessante, dia 3 de março, dia 3 do mês, os dois números, o numeral 3 em conjunto forma como se fosse uma orelhinha, e aí por isso que eles escolheram essa data. Tem uma simbologia toda, mas especificamente nesse ano, né, 2 anos depois, a gente está em 2023, em 2021, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório de uma pesquisa super abrangente, né, Jonathan, que foi inédita, isso nunca tinha sido feito, falando de como a audição tem sido impactada ao redor do mundo, como a perda auditiva tem atingido dados pandêmicos, né? E muitas vezes a gente tem a perda auditiva em decorrência de algo que poderia ser evitado, alguma forma de tratamento, né? E ações desde então têm sido desenvolvidas, têm sido criadas para que isso possa ser minimizado, né? Amanhã, a Organização Mundial da Saúde está promovendo uma campanha convidando todos os profissionais da saúde, então todos os nossos colegas de os fonoaudiólogos, otorrinos e até mesmo profissionais que atuam, né, na atenção básica de saúde, sem talvez uma especialização tão específica quanto a nossa, para promover a audição, né, trazendo a importância, a relevância de que esse sentido tem na vida, no cotidiano, no desenvolvimento humano. O slogan da campanha, Jonathan, é audição e cuidados auditivos para todos. Vamos tornar realidade. E tem como objetivo justamente isso, lançar para a população como um todo orientações de prevenção e de tratamento, né? A perda auditiva, cerca de 60% das perdas auditivas que existem, elas podem ser tratadas, elas podem ter uma intervenção de uma forma super imediata, né? Não precisa de grandes recursos, não precisa de recursos de alta complexidade para que a gente possa ter uma intervenção e restabelecer a comunicação dessa pessoa. E aí eu trouxe até aqui algumas dessas dicas, né? Que estão dentro dessa campanha, que fazem parte dessa campanha. Compartilhei aqui, que bacana, Jonathan. Então, tem, por exemplo, dicas para as pessoas identificarem os primeiros sinais da perda auditiva, né? Então, por exemplo, é um manualzinho super intuitivo, super atrativo em relação às informações, mostrando quais são os primeiros sinais, quais são os primeiros sintomas da perda auditiva e o que a pessoa deve fazer em cada uma das situações. Que tipo de profissional, que tipo de recurso ela deve buscar ajuda, um pouquinho mais voltado para o público mais adulto, e aí depois nessa mesma ideia que a gente tem hoje em dia, na nossa conversa de hoje, para poder segmentar a nossa população em relação à faixa etária, aqui a gente tem os marcos do desenvolvimento de linguagem da criança, porque a primeira coisa que a gente deve investigar, que a gente deve pensar é perda auditiva quando a criança não adquire a linguagem no tempo correto, né? Nos prazos adequados. Então, aqui tem todos os marcos de desenvolvimento da criança. E aí, para nós, o que mais brilha os olhos, dicas em relação ao uso de aparelhos auditivos, né? Então, aqui a gente tem pequenas dicas, pequenas orientações, mas super relevantes, super importantes para que esse estigma todo, né, realmente seja cada vez mais minimizado, superado, para que a gente possa ter
um tratamento sem grandes dificuldades, sem grandes intercorrências, que é como deve ser na verdade, né? Deveria ser, na verdade, a gente sabe que ainda estamos em busca disso, a gente ainda tem um caminho para percorrer, para poder atingir isso. É, Né, Jonathan? infelizmente, é outra coisa para a gente trabalhar, melhorar aí na saúde auditiva, né, de todas as faixas etárias, tanto nas crianças sendo identificado precocemente, né, nos primeiros momentos ali de vida, quanto também luta e até na terceira idade, né, quando a pessoa está mais idosa. Aí. É natural que ao envelhecimento as pessoas de audição, a presbiacusia, tudo por causa da idade. E é natural que quanto mais velho nós vamos ficando, mais essa chance de ter uma perda de visão também, de audição, ela acarrete, né, com a consequência da idade. Então, vou me apresentar, porque a Natasha que me apresentou, então, falar aqui rapidinho, brevemente, quem sou eu. Então, como a Natasha já disse, sou o Jonathan, fonoaudiólogo aqui da Comunicar de Rondonópolis, Mato Grosso. Sou formado desde 2012, né, bacharel em fonoaudiologia. Tem praticamente recém-formado aí com lista em audição, né, audiologia. E então, o que acontece assim? A clínica aqui na Comunicar, nós temos 4 anos, né? A empresa são 6 anos que ela existe e tem 4 anos que a gente trabalha com protetização auditiva. A gente trabalhava no começo com terapia e sempre interesse desde a faculdade de trabalhar com perdas, né, de audição, com aparelho, e fui conquistando o meu caminho aí até conseguir chegar, alcançar meus objetivos. A Comunicar, depois eu peço aí para vocês seguirem, acompanhar o nosso trabalho, tanto a Comunicar Pares Auditivos no Instagram, quanto também o meu perfil, também fica à vontade, quem tiver interesse. Então, aproveitando o tema, o assunto aí que a Natasha está trazendo, eu acho muito bacana esse trabalho que a Stark oferece, né? Acho que para quem é fono, que precisa estar se atualizando, conversando, é interessante a idade que a Stark e a Natasha, através da Natasha aí, proporcionando para todo mundo. Acho muito bacana isso, esse perfil da empresa. Nós, como representantes aí, às vezes, dependendo da região onde está no Brasil, não tem tantas oportunidades até para ter vamos dizer assim, uma discussão sobre os assuntos. Às vezes a gente fica isolado, dependendo se a pessoa mora mais no norte, ou igual eu aqui no Mato Grosso. Então, assim, eu acho muito bacana esses casos, essas abordagens que a Stark vai oferecendo ao longo do ano para poder falar sobre esses temas, até aproveitando o dia 3 de março, que é o dia da audição aí, para fomentar, tá? E novamente agradeço a oportunidade. E é isso. Vamos lá. Não, que ótimo. Perfeito o seu resumo, Jonathan. É justamente isso aí, é que a gente consiga abranger todas as regiões do nosso país, né? E dar a devida atenção, estando um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais perto, ou tão longe, né? Muitas vezes, como acontece. E até para a gente começar a falar um pouquinho das diferentes abordagens, com a faixa etária, conta para a gente como que é a realidade da saúde em relação aos cuidados da audição em Florianópolis. Porque aqui em Campinas, por exemplo, a nossa sede nacional da Stark é em Campinas, né? 100 quilômetros de São Paulo, para quem não conhece. Mas, mesmo aqui, nós temos dois centros de alta complexidade, né? Que trabalham com adaptação, com triagem, com adaptação, com cirurgias de alta complexidade. E mesmo assim, numa região como a nossa, a região metropolitana de Campinas, tem uma população de 3,5 milhões de pessoas, aproximadamente. E mesmo assim, a gente vê que, às vezes, chegam pacientes que não tiveram uma avaliação auditiva feita nas diferentes faixas etárias, né? Mesmo a gente estando em um polo muito desenvolvido em relação aos cuidados clínicos, os cuidados de saúde, o acesso deveria ser mais facilitado, né? A gente vê pacientes que procuram, tanto em rede pública quanto em rede privada, o tratamento auditiva, muito tempo depois dos sintomas terem acontecido. E isso em diferentes faixas etárias, desde a população pediátrica até a população idosa. Como que é isso em Rondonópolis? Qual é a realidade de vocês em
relação a isso? Me fala um pouquinho, por favor. Então, eu formei em Fernandópolis, né? Estado de São Paulo, aí, região noroeste. Eu conheci um pouco da realidade do estado de São Paulo. Diferente, infelizmente, aqui onde eu estou, no estado de Mato Grosso. No estado de São Paulo eu vejo que a saúde, né, tanto a segurança e os outros fatores, é muito mais eficiente, funciona um pouco melhor do que aqui, tá? Como que funciona aqui? Aqui a pessoa procura, né, postinho, com a queixa, com sintoma ali de perda, vai num lugar aqui que é conhecido como CLIDAC, que é um lugar que passa pelo otorrino, que é referência para poder procurar um especialista, e esse especialista caminha para um centro que chama Centro de Reabilitação Nilmo Júnior. E aí esse lugar ele faz o exame de audiometria no processo da documentação, né, retorna para o otorrino, vê que é caso de aparelho, e é enviado para o CLIDAC. CLIDAC é uma instituição que fica na capital, que é ela que entrega, né, o governo do estado entrega esses aparelhos para os novos usuários de aparelho auditivo. Na realidade, assim, que eu percebo, pelo menos aqui, a insatisfação é muito grande. Por quais motivos? Questão da distância, eles irem até lá, questão de até o próprio acompanhamento ali, os ajustes, essa aproximação ali, eles reclamam que não tem, que é complicado, que tem que acordar muito cedo para ir, que perde o dia todo indo até o local. Questão dos ajustes, reclama que não consegue, né? Que ele não consegue ouvir, não consegue entender, que sempre está baixo ou está alto demais. Essas são as reclamações mais comuns que eu escuto desses pacientes que desistem de ir pelo sistema do SUS ali, assim, até alguns já usavam aparelho, desistiram, muitos deles deixavam na gaveta ali, tipo, não queria nem saber de aparelho, e quando procura nosso trabalho, eu vejo assim que eles voltam a querer usar o aparelho, voltam a ter interesse, e as coisas assim, a percepção deles muda, porque eles já acreditam até que o aparelho que é o culpado, não é o... Eles entendem assim, o aparelho auditivo que não é bom, não existe aparelho auditivo bom, todos eles são ruins. E é uma coisa assim que a gente aqui busca até um pouquinho desmistificar isso daí, né? Tirar esse conceito da cabeça deles, que não é o aparelho o culpado, né? Tem vários fatores aí, tanto desde o exame, do ajuste, e até o nível de compreensão do próprio paciente, que muitas vezes essas orientações eu vejo que são atropeladas. Eu não sei se é por causa da pressa, do processo ali, que tem uma demanda muito alta, muito grande, mas basicamente, resumindo, é isso daí. Acho que isso não se difere. Embora muitas vezes a gente tenha serviços de maior abrangência e que consiga, talvez, dar um suporte mais imediato para o paciente, o que a gente vê como padrão é esse tempo, né? Essa questão da disposição do paciente em relação a procurar um recurso, a procurar um tratamento, a procurar uma intervenção quando ele tem os primeiros sintomas da perda auditiva. Então, acho que junto com essa questão da campanha, junto com o dia que a gente comemora amanhã, e sendo profissionais da audição, a gente precisa realmente entender como intervir de uma maneira mais efetiva. Porque o que a gente tem de dados mais recentes é que uma pessoa leva, em média, de 7 a 9 anos aqui no nosso país para ser adaptada, né, para poder ter a intervenção de uma perda auditiva desde os primeiros sintomas, desde o primeiro diagnóstico, né? Então, quanto isso não impacta na saúde auditiva, no processo de reabilitação, privação sensorial, é uma coisa que não volta, né? Não tem como a gente recuperar depois de perdido, né? Igual o tempo perdido. Não tem como a gente correr atrás. Essa que é a pior parte, né? Assim, a perda, o processo ali, ele só evolui. Você, depois que entra no tratamento, até pela minha experiência, eu observo assim, que ele estabiliza, né? Por ele voltar a ser estimulado, ele naturalmente ele tem uma tendência a manter. Só que não percebo, às vezes, não sei se é por causa da primeira orientação, no primeiro exame ali, que no segundo,
há uma melhora na taxa de compreensão, eu já peguei assim, em média de 10%. Sempre percebo isso, sabe? Sempre melhora um pouco. Não sei se é por causa do estímulo retornar ali, né? O nervo Uhum. auditivo ali, né? Mas, no geral, assim, não tem como a pessoa ter um índice de conhecimento aí 6% voltar a ficar 90%. Não acontece isso. No máximo que você vai chegar a 50% e olha lá, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que isso que é importante a gente compartilhar e trazer as experiências, né? O pessoal que está conectado aqui, conta pra gente se vocês também têm pacientes que procuram, né, a intervenção, a reabilitação auditiva, nós que atuamos em centros auditivos, previamente, né? Então, acho que na maioria das vezes, durante os meus 16 anos de atuação na área, a única vez que eu tive um paciente que procurou o aparelho auditivo, tão logo ele soube que estava com uma perda auditiva, né? Ele foi até um caso super interessante. Ele tinha acabado de se aposentar e juntado parte da aposentadoria dele, né, do acerto, para comprar uma Harley Davidson, que era o sonho dele. Só que a mãe dele foi colocada auditivo, ele tinha uma disposição genética, né? Tinha uma incidência familiar ali que provavelmente ele ia ter perda auditiva também. Então, sempre fazia os exames preventivos e quando ele soube que estava com o início da perda auditiva, ele foi lá, ao invés de comprar Harley Davidson, comprou aparelho auditivo. E eu falei, nossa, né? Eu falei, é super raro isso. Ele falou, de que adianta eu ter uma Harley se eu não conseguir ouvir o barulho do motor direito? Parabéns, né? Né? Parabéns. E um tempo Eu depois penso, ele chegou com a Harley Davidson, com os aparelhos auditivos, um paciente super querido nosso. Mas assim, é um caso em mil, né? Que a pessoa tem essa predisposição, tem essa proatividade na busca do tratamento. Na maioria das vezes, a gente entra com recursos auxiliares de aconselhamento, de incentivo, né? A Fernanda está contando pra gente, na maioria dos casos, depois de muitos anos. a maioria dos E isso casos eles compram moto, né? a compra moto, compra qualquer coisa. Tem uma história também, acho que o pessoal, quem já viu alguma apresentação minha já ouviu isso. Deve ter até em algumas lives aqui anteriores, mas eu acho super, assim, inusitado. Aqui em Campinas tinha uma loja de som automotivo, de rádio para carro, né? Chamava Inimigos do Tímpano. Então, assim, é falta de conscientização? Não é. É falta da pessoa saber no que aquilo impacta tão pouco, né? A pessoa sabe qual que é o malefício, sabe até exatamente o que está, né? Qual partezinha do corpo ali está sendo afetada, mas opta por isso. Então, daí eu acho que Eu uma correlação que achei a gente... achei muito criativo. Nossa, a Demais! atividade me surpreendeu. Inimigos do tímpano. Então, assim, olha a lei contando pra gente, principalmente quando o paciente é mais jovem. Exatamente. Então, essa questão do imediatismo, né? Quando a gente tem a população pediátrica, a gente estava até comentando, né, Jonathan, para isso um pouquinho. A gente tem uma questão que é muito mais familiar, muito mais contexto, aquela questão da família se predispor tudo que ela tem pela frente por estar com uma criança ali dentro do seu contexto que vai precisar de uma reabilitação, que vai precisar de uma intervenção para ter bons resultados, né, Jonathan? Eu acho interessante essa questão do Ale ter ressaltado o jovem, hein? Mas o jovem ele tem uma faixa etária. Eu acredito que assim, entre 25 a 45, 50, esse jovem, né, vamos dizer assim, esse adulto, é a faixa que eu vejo que eles têm mais dificuldade de aceitação. Quando é um adolescente, um mais jovem, uma criança, eu vejo assim que quando até engajamento da família em querer buscar, participar, ajudar e querer ver esse indivíduo junto, né, interagindo com a sociedade, na escola, com os amigos, eu vejo que a família ela se engaja muito mais
quando é uma criança, quando é um adolescente, do que aquele paciente que é adulto, até mais de idade, que eu vejo assim que aí eles já, né, tem toda aquela, eu acredito que todo o relacionamento ali da família, ele vê a situação já leva a doença para o pessoal, fala que é o jeito do paciente, que às vezes ele, que nem muito como eu escuto assim, ele faz ele finge que escuta, às vezes ele faz de conta que não entendeu, mas ele entende tudo que fala. É que tem hora que ele não quer ouvir. Eu fico assim, né? É como se eu ouvir para ativar, não. Agora eu quero escutar você, não, agora não. É Liga, mais muito desliga. isso. Uhum. Uhum. Mas agora a questão da quando o paciente é criança, ele é mais jovem, eu percebo nos atendimentos a família fica muito mais participativa, vê que a criança está tendo prejuízo, né? Porque ela, muitas vezes, quando a criança é muito nova e ela não tem o desenvolvimento da linguagem da criança está muito atrasado, ela troca os fonemas, em maioria dos casos, em algumas elas falam muito pouco, às vezes quando se comunica é falando mais alto, gritando, e isso gera uma certa preocupação com os pais. E quando eles entram, né, eu falo com a minha prática aqui na clínica, quando eles entram com o tratamento novo, com a criança e eles verem essa mudança do comportamento da criança, a criança indo melhor na escola, brincando com as outras crianças, utilizando mais da linguagem para se comunicar, coisa que às vezes elas puxam mais, elas apontam, né, elas acenam, usa mais o gesto do que a própria fala em si, e isso vai mudando os pais, assim, você vê que os pais ficam realizados, né? Fica tipo, nossa, eles ficam totalmente encantados com o que o aparelho pode fazer na vida da criança ali, nos primeiros momentos da vida dela. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de adaptação de população pediátrica, né, perda auditiva em crianças e até em adolescentes, existe um senso comum de que são pessoas que estão em desenvolvimento, né? Então, se a gente pensar na infância, na criança, até os 12 anos, a aquisição de linguagem está acontecendo, né? Se a gente pensar no adolescente, as habilidades auditivas também, toda a questão não está 100% fechada, né? Então, isso tudo está em formação e eu acho que o receio de que isso não corra bem é um principal motivador para que esses recursos sejam buscados mais rapidamente. Mas quando a gente começa a pensar ali do jovem, adulto e até o idoso, a gente tem uma situação bastante inversa, né? Que você tinha comentado comigo foi em relação aos jovens naquela faixa etária, em relação justamente a esse estigma. E aí como que isso dificulta todo o processo, né? Muitas vezes eles entendem que o uso do aparelho auditivo é a carteirinha de terceira, né? Que é uma questão que só vai ter a pessoa a partir dos 35 anos e a perda de qualidade. Então, acho que dados como esse, né? Então, por exemplo, o relatório que a Organização Mundial da Saúde divulgou recentemente, mostrando quão urgente, né, quão importante qualquer intervenção, isso auxilia o profissional dentro do seu dia a dia, da sua prática clínica, a poder trazer esse paciente para uma situação que não preciso tratar, né? Que eu recebo um diagnóstico, essa escolha deixa de ser opcional, né? Eu preciso ter uma escolha dentro das possibilidades de tratamento, mas não tratar, não intervir, não é uma escolha, né? Eu acho que é justamente a ideia que a gente precisa transmitir em cada atendimento quando encontra-se um paciente resistente, que na maioria das vezes a gente vai ver na população adulta e na população idosa, não é isso, Jonathan? Então, assim, os jovens, né, de 25 a 55, eu vejo assim que eles têm muito essa questão da aceitação no sentido de parece que usar o aparelho vira algo meio que uma sentença que ele tem um problema e ele meio que tem medo da rotulação entre os colegas, entre os amigos, entre os familiares, que ele que nem assim o que eles falam muito. Ai, se eles me verem com isso, eles vão falar que eu sou surdo. Então, eu vejo isso assim muito na expressão deles.
E aí, em algum momento, né, falo, você prefere ficar sem entender as pessoas falando com você no dia a dia, sentindo dificuldade, às vezes até se isolando, porque se estressa, porque às vezes entende e acha que você está de brincadeira com a pessoa, ou você prefere usar um acessório, algo que vai tornar esse bem-estar, esse conforto? E aí fica a pergunta aberta, fica, né? Muitos, né? Só fica te olhando assim, tipo, É, penso, não escuto, não nego, mas quando, quando puder. Enfim, então acho que é justamente isso, de trazer os recursos para a mão dos estudos de abrangência, né, mundial, nacional, tudo aquilo que a gente tem como argumento para mostrar para o paciente que não é uma opinião minha enquanto pessoa, enquanto profissional, né, de que aquilo tem que ser feito o mais rapidamente possível. E deixa de ser opcional a partir do momento que a gente está pensando em plasticidade neuronal, em questão de estímulo, e como que isso pode acarretar em complicações, e que aí vai ficando cada vez mais difícil de ter é, uma intervenção com resultado satisfatório, né? Que o processo de reabilitação seja realmente efetivo a médio e longo prazo, né? eu acredito assim que, tirando as perdas condutivas, mas geralmente o nervo auditivo, porque a pessoa está escutando a voz, então estimula ali geralmente a própria cóclea direto por via óssea, mas a maioria das perdas sensório-neurais, né, que as pessoas coziam, por exposição a barulho, o que for, a maioria não começou daquele nível, né, naquela intensidade, naquele grau. Então, a maioria das perdas ela começa leve, toda, não sei que foi um trauma, né, uma forma abrupta, Uhum. vamos dizer assim, mas o que entristece um pouco é você ver que a pessoa tinha uma oportunidade de ter uma compreensão melhor se fosse tratado desde o início, só que muitas vezes ela prefere comprar a moto ou outras situações da vida dela, até como que ela se rotula ali, como que ela se julga no meio da sociedade e abrir mão da saúde auditiva dela para poder atender os anseios, vamos dizer assim, do dia a dia delas não serem julgadas porque elas precisam usar um aparelho. E é uma coisa assim que a gente precisa exatamente fazer isso que você está fazendo, Natasha e a Stark, buscar, né, levar essas informações a todos e nós também, toda a categoria que está nos assistindo, está nos acompanhando aí na live, porque o óculos já caiu sobre terra. Hoje o óculos ele é um acessório, ele é até questão de estilo. Tem gente que usa redondo, oval, quadrado, branco, preto, toda cor, todo jeito. E não tem mais esse, assim, vamos dizer, esse paradigma, vamos dizer assim. Hoje já tá aí, tá, todo mundo aceita. E o aparelho ainda vem com essa resistência, quanto mais pequenininho, melhor. Quanto mais escondido for, mais... E esquecem, isso é importante, se você pode usar um pequeno, se sua perda de audição, né, o grau permite, ok, mas qual que é melhor? Qual que vai causar mais benefício ao longo da sua vida? Né? Acho que a gente consegue ter uma boa abordagem de acordo com a razão, de acordo com esse treinamento constante que a gente precisa ter, né, enquanto profissional, para entender como que a abordagem vai ser mais efetiva, como que a gente consegue garantir uma resposta mais imediata do paciente, pensando justamente no sucesso de uma reabilitação, né, o quanto que a gente pode contribuir para que isso seja bem sucedido, né? Uhum. E aí acho que lançar a mão desses recursos, né, trazer para o paciente evidências, trazer os estudos, os levantamentos, tudo que tem acontecido em relação a isso, como a indústria se move para justamente atender essa população que cada vez cresce mais, né? E aí você estava falando, muitas vezes o paciente ele se nega a aderir ao tratamento e pior ainda, quando ele continua se expondo ao agente causador da perda auditiva, né? Aí que é mais grave ainda. Então, a pessoa sabe que aquilo que está trazendo a perda auditiva, como nos casos de perda auditiva induzido por ruído, e mesmo assim ela continua, ela deixa, ela se nega a deixar um hábito que traz danos, né, para a saúde, muitas vezes hábitos
antigamente a gente via, né, que a maior parte das perdas auditivas vinha do trabalho. Hoje em dia não, são de atividades de lazer, né? Com tanto de legislação que a gente tem em cima da segurança do trabalho, hoje em dia muitas vezes a perda auditiva induzida por ruído é situação de lazer, é da balada, é do fone de ouvido que fica super alto, e isso começa a gente ver em detalhes em população cada vez mais jovem, né? Então, como que eu consigo conscientizá-la? Como que eu consigo trazer à tona isso daí para que o aconselhamento e a intervenção fonoaudiológica seja cada vez mais efetiva, né? Acho que é isso. Essa campanha da Organização Mundial da Saúde, Audição e Cuidados Auditivos para Todos, traz justamente isso no foco, no centro da ideia, e está sendo abordada, tratada mundialmente. Acho que quanto maior a visibilidade a gente der para isso, maior o peso de uma perda auditiva, né, não tratada, uma intervenção feita de forma inadequada ou sendo realmente, né, negada, e o paciente ignorando todas essas etapas, né, e passando por cima, né, negligenciando todo o cuidado que existe e que deve ser tomado em prol da sua própria saúde, né? Enfim, temos aqui a Marli. Acho interessante que tem alguns pacientes que falam para mim assim, não, mas eu escuto bem. Aí, o que eu faço quando eles falam isso? Eu tampo a boca, falo um pouquinho mais baixo, falo assim, que cor que eu falei agora? Não entendi. Aí eu falo, então, deixa eu te contar. Quando o senhor faz, ou a senhora, uma afirmação dessa para os seus familiares, porque o senhor não quer, a gente entende, sabe, que você tá com um certo receio ali de encarar o problema, vamos dizer assim, de frente. Mas quando você fala com um profissional, nós sabemos como que é a realidade. Não precisa querer me enganar. Aqui não tem como esconder, né? Não, tá ótimo. Às vezes a gente precisa, né, colocar em situações que realmente o óbvio não tem como ser negado, né? Enfim. Contra Bom, fatos, acho que... né? Contra fatos não Contra existe fatos não há argumento. argumentos, não tem como. Acho que é importante, então, a gente, só para o pessoal que acabou chegando mais recentemente, né? O Edmar, a Marlise, obrigada, Marlise, pela sua disponibilidade. Ela também quase esteve aqui com a gente nesse bate-papo. O Edmar, o pessoal lá da Fone Saúde, junto com a Tâmara, também estão com um centro auditivo lindo lá no Nordeste. Enfim, pessoal, tem esse material, é super rico. A gente tem também todas as cartilhas, as formas de conscientização, né? E quanto mais vozes a gente conseguir trazer para isso, então não é à toa, né, que a Organização Mundial da Saúde, depois de 2 anos pandêmicos, está tomando atenção, está tomando cuidado de falar da perda auditiva. Então existe um impacto muito significativo na população como um todo, né? Para que a audição possa ser um sentido mais bem cuidado, que receba mais atenção por parte de todos, né? Não só dos profissionais, mas dos pacientes, em relação ao autocuidado e à intervenção sempre que necessária, né? Eu vi uma matéria falando da OMS que é estimativa até 2050 que uma de cada 4 pessoas vai ter algum tipo de perda de audição. Um quarto Já fizeram da seu população exame mundial. hoje? Um quarto da população mundial. Então não é pouca gente, muito pelo contrário, né? A gente tem que pensar nas consequências disso antes, né? Primeiramente na prevenção, mas e aí depois quando já está remediado, né? O que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso papel de intervir e de tratamento? Então, trazer o quanto mais argumento, né, de argumento a gente puder, porque o mundo tem que estar preparado para esse monte de pessoas com perdas auditivas, né? São adaptações que são necessárias, são novas tecnologias, novos recursos, e por isso que a gente tem que estar sempre em busca de uma melhor solução, porque
A perda auditiva, infelizmente, por mais que seja maior que seja o nosso trabalho, mais efetivo que ele seja, ela vai continuar acontecendo, né? Então, trazer a importância para que quando ela aconteça, como que possa ser intervenção, tratamento profissional, né? O quão mais rápido possível, melhor. As opções são maiores, né? De tratamento, o leque, as escolhas que nós temos é muito mais bacana. Quanto maior a perda, diminui, reduz essas opções. Exatamente. Bom, acho que é esse o recado foi dado, né, Jonathan? É isso aí. É importante, a gente tem todo o trabalho de treinamento dos profissionais, né, dentro aqui da Stark, de trazer ferramentas, de trazer formas para que a atuação profissional dos nossos distribuidores, dos nossos parceiros, seja cada vez mais efetiva. Tanto nós, do Departamento de Audiologia, responsável pelos treinamentos dos profissionais que distribuem a nossa tecnologia ao redor do Brasil, quanto o pessoal de marketing, o pessoal do financeiro, do comercial, todos trazem estratégias para que a atuação de cada distribuidor de prótese auditiva ao redor do Brasil todo seja mais efetiva, né? A gente está no meio também da Semana do Cuidado Auditivo, uma campanha que justamente traz recursos para que os centros auditivos consigam ter a sua atuação expandida ao longo de 5 dias. É uma ação que é feita nacionalmente, que traz bastante visibilidade. Já estamos na 2ª edição e com certeza terão outras para que cada centro auditivo participante possa expandir a sua atuação na sua região, na sua zona de influência, na sua cidade, né? Então, nós ficamos à disposição. Obrigada, Fernanda, que bom, nos acompanha desde o comecinho aqui. Acho que é isso, podemos ir para o nosso encerramento, né, Jonathan? Tem mais alguma mensagem importante que você queria deixar para o pessoal que está acompanhando a gente? Então, como acredito que assim, a grande maioria, né, das pessoas que estão nos acompanhando agora são profissionais da área, acho que sempre é bom ressaltar que nós estamos cuidando da saúde, né, levando uma qualidade às pessoas. Então, quando forem atender o seu paciente, tem esse desejo de buscar atender da melhor maneira, né? Não olhar só por, vamos dizer assim, para a parte monetária das coisas, né? Olha também pela vida do paciente. Aquele paciente, ele busca ter mais relacionamento com a família, muitas vezes eles estão se isolando, muitas vezes eles estão passando por problema, até às vezes eu já tive relato de fim de relacionamentos, de anos, por causa de problemas de audição. Então, assim, busque olhar, né? Isso é até para mim também, sempre com muito carinho, com muito respeito pela pessoa que está na sua frente. Acho que isso é muito importante, né? Busca pelo menos ter a certeza que você está buscando fazer o seu melhor. Isso eu acho que é 10. Vale a pena sempre ressaltar em qualquer situação que a gente estiver falando, qualquer tema. Com certeza, com certeza. Bom, então acho que é isso. Depois dessa mensagem linda, agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela simpatia, Obrigado. pela leveza que você tratou o tema, viu, Jonathan? Obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Eu que agradeço. A Stark, você também, Natália, sabe que sempre quando precisar pode contar comigo. É isso aí. Muito obrigado por tudo e precisar pode chamar. Obrigada e parabéns, viu, Jonathan? Obrigada, pessoal, e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.